Minutos que se seguem, onde ele estará sendo, Senhor, uma ferramenta tua, meu Deus, colocando-se, Senhor, como instrumento teu em tuas mãos. Usa, Senhor, meu Deus, com autoridade, usa, Senhor, com inspiração. Coloca a tua palavra no seu coração e na sua boca, para que a igreja e para que todos nós possamos ser, meu Deus, edificados desta manhã. Em nome de Jesus, todo o povo de Deus diga amém. Amém. Graças a Deus. Pastor Valdir, a igreja é sua. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Os irmãos podem se assentar. A paz do Senhor, igreja. Eu quero saudar aos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. E quero glorificar a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos na presença de Deus. Falar sobre profecia é algo complicado, irmãos. É bastante complicado falar sobre profecia. Porque profecia é algo que causa pânico em algumas pessoas. Não pela sua essência em si, mas pelas maneiras que têm sido usados. Mas eu quero dizer para a igreja que eu, pastor Valdir, sou fruto de uma profecia. Amém? Quando eu tinha por volta de 17 anos, uma irmã muito humilde, mas muito usada por Deus, ela disse que me viu sobre um púlpito, ministrando a palavra do Senhor. E faz um século. Eu tinha 17 anos, faz exatos 40 anos. Bastante tempo. Mas eu quero dizer para vocês que quando a profecia vem de Deus, ela se cumpre. Por muitas vezes o inimigo tentou ceifar a minha vida. Por muitas vezes o inimigo tentou arrancar aquilo que Deus tinha para a minha vida. Mas eu vivi, eu vivo e vou continuar vivendo a promessa de Deus. Eu me lembro quando em 96 estávamos todos trabalhando, eu, Bispo Márcio, nosso irmão Marcelo, e numa segunda-feira abençoada, o diabo tentou ceifar a minha vida. E Deus, Ele não oculta nada aos seus escolhidos. Muitos aqui já conhecem essa história. Naquele sábado que antecedia esse dia, eu havia tido uma visão onde eu estava num velório e o caixão estava vazio. No domingo, mais uma vez eu tive aquela visão onde eu estava num velório e o caixão estava vazio. E eu orei ao Senhor e Deus me revelou que aquele caixão era meu. Mas o teu Deus, o nosso Deus, é um Deus que traz a vida e não ceifa. Nós oramos. Eu saí de manhã na segunda-feira, eu repreendi o espírito de morte. Eu profetizei em nome de Jesus que o inferno não tem autoridade sobre a minha vida. Eu profetizei em nome de Jesus que aquilo que Deus tinha para mim ia acontecer. Em nome de Jesus. Eu saí. E no primeiro serviço que eu fui fazer, eu subi no telhado e eu senti que quando eu voltava, a escada saiu dos meus pés. Ela não escorregou, ela saiu debaixo dos meus pés, ela fugiu dos meus pés. Uma força maligna arrancou aquela escada dos meus pés. Eu caí de cabeça, irmãos. E
era para ter quebrado o pescoço, era para ter acontecido uma série de coisas. Mas sabe por que não aconteceu nada disto? Porque havia uma profecia sobre a minha vida. Havia uma promessa sobre a minha vida. E eu quero dizer para você que está ouvindo nesta manhã, que o nosso Deus, Ele não só é capaz de fazer milagres, mas Ele busca na minha vida, na tua vida, tudo aquilo que foi lançado como maldição, para transformar em vitória. O acidente que foi criado para ceifar a minha vida. Depois de 7 anos, e os irmãos sabem que o número 7 significa o número da perfeição. 7 anos. Em meio a esse acidente, eu passei no hospital Padre Bento. E saí abatido, porque agora eu tinha uma legião de grilos no meu ouvido esquerdo. Zumbido dia e noite. E estava triste com aquilo, preocupado. E eu saí de dentro do hospital, e me vem um mendigo que eu nunca vi, não sei quem é, talvez eu nunca mais o verei, porque talvez fosse um anjo do Senhor travestido de homem. E ele disse, ele nunca me viu, ele falou algumas palavras. Você saiu do hospital, e o médico disse para você que as coisas para você não tem jeito, mas não se preocupe, porque a última palavra, ela vem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, aleluia. Aleluia, Jesus. Uma profecia entregue por um mendigo. 7 anos se passaram. E aquilo que o diabo queria fazer, usar como arma para a destruição da minha vida, se transformou numa casa e num salário. Amém? Deus tem poder de transformar maldição em bênção. Deus tem poder de mudar o cativeiro. Quando nós vivemos a promessa de Deus, quando nós acreditamos no profeta de Deus. Amém? Vamos ler o tema desta manhã, o tema deste mês. Aleluias. Ezequiel 37, de 9 a 13. E ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 cantos, aleluia Jesus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam, e profetizei, como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se de em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são todos da casa de Israel, eis que dizem os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados, portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor, Jeová, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Amém? Falar de vale de ossos secos, falar de Israel, falar de profecia, falar exatamente sobre esta palavra, sem nos lembrar do princípio, fica difícil. E o princípio é Abraão. O princípio é Abrão. Capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus chega a Abraão e diz, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vai
para uma terra que eu te prometi. Olha aí uma profecia, uma promessa. Irmãos, mas a profecia, a promessa, ela se cumpre ao longo de um tempo, que pode ser um dia, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 50. E às vezes nós olhamos para as condições, às vezes nós olhamos para a maneira em que ela se cumpre ou está se desenrolando na nossa vida. E às vezes parece-nos que foi o homem. Às vezes parece-nos que foi o coração. Porque nós estamos vivendo debaixo da lei de homens também. Vivemos debaixo da lei de Deus? Sim. Vivemos debaixo da vontade de Deus? Sim. Nós temos homens que legislam, nós temos homens que fazem com que a lei se cumpra. Mas eu quero dizer para a igreja, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Ele sai para uma terra distante, crendo na profecia, crendo na revelação. Os dias se passam, os anos se passam. No meio do caminho, esta mulher começa a atingir uma certa idade, uma certa maturidade, e passa o tempo da ovulação. Ela já não mais ovula, ou seja, o seu útero já não está mais apto para gerar. E às vezes, mesmo estando debaixo de uma promessa, tendo em nossos corações, uma palavra profética, nós, às vezes, vacilamos. Essa mulher, ela oferece a escrava para Abraão agora, né? Irmãos, e às vezes, uma atitude fora da vontade de Deus traz um transtorno eterno para nós. Ismael, que hoje são os árabes, é gerado no ventre de Agar, que se levanta para destruir o que Deus queria fazer. O tempo foi passando e as coisas aparentemente não aconteciam. Eu digo, ou eu disse, aparentemente. Porque nós queremos ver a coisa acontecer no nosso tempo, da nossa maneira. Nós queremos explicar o agir de Deus, e o agir de Deus, meus queridos, não se explicam. O agir de Deus, o mover de Deus, ele se vive. O mover de Deus, ele faz com que o impossível aconteça, para que o homem possa crer que não é na sua força, mas é na força de Deus, é no poder de Deus, é no trabalhar de Deus. Capítulo 18 do livro de Gênesis. 3 anjos aparecem, chamam Abraão para uma conversa. Abraão, teu nome não vai ser mais Abrão, porque a partir de hoje você vai ser Abraão. Deram uma prolongada no nome dele, Abraão. E talvez hoje alguém esteja ouvindo esta palavra. Eu quero dizer, Deus, Ele muda até nomes. Deus muda histórias. Deus joga o pequeno para cima e o grande para baixo, quando Ele quer agir. E Ele pergunta, onde está? Porque tu serás pai de uma grande nação. Onde está Saraí?
É interessante, nós vemos uma mudança interessante. Para Abrão, ele estica. Para Saraí, ele tira uma letra. Onde está Saraí, sua esposa? E eles começam a conversar e Saraí percebe a conversa. E ele diz: mulher, a partir de hoje, teu nome não mais será Saraí, mas Sara. Princesa, rainha, mãe de nação. A Bíblia nos diz que Saraí ri. Ela não entende. Quero dizer para você, meu amado, realmente não é para entender. É para viver. A bênção de Deus é para viver e não para entender. Deixa os outros quebrarem cabeça e vai vivendo a vitória que Deus tem para a tua vida. Vai curtindo a vitória que Deus tem para a tua vida, porque Ele sabe os propósitos que Ele tem para nós. Mulher, daqui a um tempo, tornaremos a ti e terás um filho. Saraí olha e ri. Senhor, não brinca comigo não. Eu não sei o que você está esperando de Deus. O impossível de Deus para a tua vida. Mas eu quero profetizar que hoje Deus está levantando. Eu quero profetizar que hoje está trazendo vida, porque profetizar, aleluias, é trazer a revelação do que há de vir. É trazer vida ao que está oculto. E Deus hoje está trazendo vida à tua vitória. Aquilo que está oculto ao teu entendimento, ao teu conhecimento. Mas, aleluias, está na vontade de Deus. Ela riu, não entendeu. Mas, Senhor, olha a impossibilidade do homem. Olha a dúvida do homem. Olha a colocação errada do ser humano. Senhor, olha para mim. Eu não tenho mais os costumes. Meu marido é velho. Meu marido, talvez o sêmen dele não produza nada. E eu já não tenho, meu útero não ovula mais. Não tem como gerar. Aleluia, Jesus. E Deus diz para você: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. O anjo olha para ela e diz, o anjo olha para você e diz, nesta manhã, haveria alguma coisa difícil para Deus? No tempo de Deus, Ele vai gerar e vai trazer vida ao seu sonho. Mas falar de Ezequiel, da visão do vale de ossos secos, sem falar de Isaac, é difícil. Nos lembrar que a promessa de Deus de gerar uma grande nação era um só, era Isaac. Isaac começa a nascer, a crescer, começa a se desenvolver, e agora Deus, Ele faz prova de Abraão com um único, o primogênito de uma grande nação. Como é que vai acontecer? Senhor, peraí. O Senhor disse que vai me dar, vai fazer pai de uma grande nação. O Senhor me dá um filho só. E eu vou sacrificar esse filho? Aleluia. Capítulo 22 do livro de Gênesis. Abraão arrasta seu filho. Mas eu fico olhando a fé, a perseverança e a confiança do homem de Deus. Ele chama seus auxiliares, viajam 3 dias, chega no pé do monte, ele diz para os seus auxiliares: fiquem aqui. Nós subiremos, sacrificaremos e voltaremos. Conjugação verbal, ele usa 2 pessoas, ele conjuga na segunda pessoa do plural. Não foi na primeira, foi na primeira pessoa do plural. Nós, e não eu. Se ele não tivesse fé, ele diria: eu vou subir. Ou nós vamos subir, eu vou sacrificar e eu voltarei.
mas ele tinha fé no coração de que eles subiriam, aleluias, e Deus proveria o que ele tinha para si, aleluias, bendito é o nome do Senhor. Às vezes, Deus exige de nós um sacrifício, para um retorno espiritual. Às vezes Deus exige de nós um sacrifício para um retorno de vitória, no plano físico, no plano emocional, no plano espiritual, no plano financeiro, e nós temos medo de sacrificar, porque não acreditamos na promessa, na profecia que nos foi entregue por Deus. Se Deus falou que ia fazer dele pai de uma grande nação, ele fez Sarai com quase 90 anos gerar um filho, ele poderia fazer com que ela gerasse outro. Anai que ouva sergue alácio, derequio montiaçai, dereixo mantunai que ou, devassuri me canta labra comanai. Mas ele queria provar a fé de Abraão. E ele queria mostrar que ele é Deus que cumpre a palavra sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher. Alai que o bolsiendegue assai. E no momento em que tudo estava preparado, aleluia, Jesus. Abraão levanta. A Bíblia chama de cutelo, né? Mas era uma daga, uma faca. Não como a faca, as peixeiras que o pessoal lá do Nordeste usa, né? Era uma daga, quando ele levanta. Quando ele levanta aquela faca, irmãos. Quando ele levanta aquele cutelo. Ele cumpriu a parte dele do sacrifício. Porque Deus não quer sacrifício humano. Deus quer obediência. Ele obedeceu, ele não consumou fisicamente, mas no seu coração. Ele consumou o que Deus esperava dele. E talvez hoje, Deus está nos testando, para ver se nós vamos consumar a nossa parte. Para que Ele consuma o que Ele começou na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Então falar de Ezequiel 37 e não falar de Isaac, quer dizer que eu não cheguei em Ezequiel. Se Isaac não estivesse no caminho, se Abraão não estivesse no caminho, não chegaria Ezequiel 37. E falar de Ezequiel 37 e não falar de Moisés, capítulo 14, ou capítulo, começo do livro de aleluia, Jesus, Êxodo, quando ele, menininho de 6 meses, olha que Deus maravilhoso que você serve. Existe uma profecia sendo entregue para a tua vida, para te dizer que Ele te cuida desde quando você nasce, de que Ele vê você desde quando você é gerado e formado no ventre, como Ele fez com Jeremias. Jeremias, eu te conheço desde a formação do ventre, antes que saísse da madre, eu te escolhi e te pus por profeta das nações. Então falar de Ezequiel 37 e não nos lembrarmos de Moisés, que foi escolhido com 6 meses, porque ele nasceu no meio de uma mortandade, em que todos os filhos dos hebreus estavam sendo mortos. Aleluias. Mas Deus tinha uma promessa. Deus tinha uma obra a realizar. Você não vai morrer enquanto Deus não realizar a obra na tua vida. Teu filho não vai morrer enquanto Deus não realizar a obra na vida dele. Tua filha não vai morrer enquanto Deus não realizar a obra na vida dele, porque existe uma promessa, uma profecia sobre a tua vida, de que Ele cuida dos teus. Ai, ouvi, Sérgia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Glória suide canta. Sharaigyo ferte. 6 meses aquela mulher guarda aquela criança.
Irmãos, como pode, num lugar onde estava havendo uma mortandade dos homens, ela esconder uma criança que não tinha que chorar? Eu não sei se naquele tempo já usava fralda, mas devia usar, né? Ela tinha que lavar as fraldas, tinha que ter um varal cheio de fraldas. Mas eu creio que Deus esconde os seus escolhidos. Deus esconde. Ele escondeu os escolhidos. Ele escondeu Moisés durante 6 meses. Com 6 meses, Deus dá uma inspiração para aquela mãe. É sempre a mãe, né? Deus dá uma inspiração. Olha, mulher, pega um cestinho de vime, betuma ele, coloca dentro dele a criança, coloca num rio, que eu vou fazer com que o inimigo prepare o meu ungido. Olha o mistério de Deus. Vou fazer o inimigo preparar o meu ungido em toda a ciência, em todo conhecimento, em toda boa obra. O menino é levado pelas águas até onde estava a filha de Faraó. Ela adota, e olha que coisa maravilhosa. E a Miriam sai acompanhando toda a trajetória do cestinho. E de repente, ela vê quando a filha de Faraó abraça aquele cestinho, adota a criança. E ela questiona, será que tem alguém que possa cuidar dessa criança? Para mim, ele é meu, mas eu quero uma babá. Miriam estica a mão e fala, pai, eu conheço uma mulher. Olha que Deus lindo e maravilhoso. Deus prepara o inimigo para cuidar, para criar, para dar todo o entendimento, todo o conhecimento, para dar boa vida. Mas prepara a condição de a própria mãe da criança seguir com ele para o palácio. Isso me faz entender que quando Deus está no negócio, quando há uma profecia de Deus, uma promessa, uma revelação de Deus, Ele usa até os inimigos para nos abençoar. E eles têm que obedecer, porque Deus é Deus. Mas algumas coisas acontecem no caminho. Ele cresce, se desenvolve, vira um homem inteligente e sábio. Mas lá na frente ele passa por uma situação onde ele, sem querer, bate num homem que é levado à morte. Ele se afasta. Aleluia. Vejam o trabalhar de Deus. Uma preparação no palácio, transformando o homem num poliglota, num conhecedor da ciência, num conhecedor de tudo que é possível no palácio. Agora ele está pronto no nível humano, na qualificação humana ele está pronto. Agora Deus o leva para prepará-lo para a qualificação espiritual. O que o Senhor quer dizer com isto? Que às vezes Deus nos eleva a um patamar material, financeiro, humano, nos eleva num patamar elevado e nos prepara perante a sociedade. E depois Ele nos faz descer para nos preparar perante a igreja, perante o povo de Deus, perante a vida espiritual, porque ali nós conhecemos os dois lados. Aleluia. Moisés, ele trabalha durante muito tempo como pastor de ovelhas. Camarada criado dentro do palácio, tomando vinho do melhor, comendo peru todo dia, comendo o melhor que tinha. Agora vai cuidar de animal no pasto. Deus é fiel, igreja. Existia uma profecia e tinha que se cumprir. Mas a profecia, ela vai se cumprindo com o passar dos tempos, ou dos dias, ou das horas. Não importa a maneira que Deus quer trabalhar. E lá na frente, depois de muito tempo, esse povo que Deus escolheu, este povo que separou,
que foi levado, que foi criado no Egito através de José, começou a errar e virou escravo. Mas nós temos vários grupos de oração, né, bispo e bispa, que oram, amém? E eu quero dizer para você que a oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. Lá onde estava Moisés, cuidando da vaquinha, cuidando do bezerro, cuidando da cabra. Um certo dia, lá no livro de Êxodos, no capítulo 3, ele vê algo diferente acontecendo, uma sarça pegando fogo. O fogo crescia, mas a sarça não se consumia, porque o fogo de Deus não mata, ela constrói. O fogo de Deus constrói. Ele olha e se aproxima aí. Deus falou: opa, espera aí. Fala um pouco. Eu quero falar contigo. Moisés, eu te escolhi. Aleluia. Eu te escolhi porque tinha um grupo lá que orava todo dia às 4 horas da madrugada. Tinha um grupo que orava à meia-noite, tinha um grupo que orava de manhã, tinha um grupo que orava à tarde, tinha um grupo que orava, mesmo estando escravo, eles oravam. E eu ouvi, olha que coisa maravilhosa, Deus ouve a tua oração. Deus ouve a tua oração, não importa se você está no mais alto escalão de um governo, não importa se você está trabalhando numa empresa pequena, se você está até mesmo desempregado, Deus ouve a tua oração. Eu ouvi a oração dos justos e voltei, e te escolhi para uma boa obra. Olha aí para você que está ouvindo, eu, o Senhor, ouvi a oração e te escolhi para uma boa obra. E as coisas começaram a acontecer, vieram as pragas. E é importante nós observarmos, povo de Deus. Irmãos, eu estou sem relógio hoje, tá? E eu falo bastante. Ah, tá lá. É bom nós observarmos, povo de Deus, a diferença que há entre o que serve e o que não serve a Deus. Por quê, pastor? Qual a diferença que há entre o que serve e o que não serve a Deus? Deus ouviu a oração do justo, nós dissemos, amém? Então, as pragas começam a chegar porque Deus queria levar o povo para oferecer adoração a Ele. E as pragas começaram a chegar. E o povo falou: peraí, Senhor, tem coisa errada aí. Nós somos o teu povo. Foi nós que oramos. Veio a primeira, veio a segunda, a terceira, e começaram a vir as pragas. Mas o teu Deus, que ouve a tua oração, Ele põe limites. Ele vai delinear a área da provação. Ele vai delinear a área, o limite, onde o diabo tem autoridade. Onde a enfermidade tem autoridade, onde a morte tem autoridade. As pragas chegavam. Mas lá em Suzã, onde estava o povo de Deus, o piolho chegava no Egito, mas não chegava lá. As rãs chegavam no Egito, mas não chegavam lá. A água ficou deficiente, ficou impura, mas a de lá continuava impura, porque havia um povo que orava. Deus, Ele conhece os seus. Ah, quer dizer que você é melhor que eu? Não, eu não sou melhor que você. O meu Deus é melhor. Todos saem. Todos saem depois da morte dos primogênitos. É bom lembrar, mais uma vez, a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Deus fala com Moisés, fala: Moisés, é o seguinte, vai ser hoje. Aleluia.
Olhe para o seu irmão. Diga para ele. Vai ser hoje. Aleluia. Deus traz libertação hoje. Aleluia. Alaba como um dia sai. Sobre aço de covas, de que amanto neve assai. Blaqueou como um dia sergue a lai sou. Suifa sergue a blas, endegue o monte assai. Deve sergue en efioples, que antique a sabla sai. De que monte anasso deva sergia. Uicamam te ouve assai. Hanagios digo assim, povo meu, Camaraçu. Halabiaçou, sou eu neste lugar, devassarai. Devassuri me canta, eis que eu trago o Romão de Assai. Um grande renovo sobre muitas vidas nesta manhã, devassai. Vou eu fazer algo impossível. Hanagiassuri me cantas que tu não vais entender. Hanagiaçu algo, Romão de Assai. Bereço de que muitas vezes tu clamou. Tu esperou e parece, Camanto Nevassai, parecia que não iria acontecer. Mas digo para vós nesta manhã, sou eu, Anaeikio, que faço que aconteça, que faço reviver o morto, de canta labracomanai, e que trago vida onde a morte entrou, Camanto Nevia, Halai Guendeço Manto Nevassai. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Anai que o monte assai, devassarai que o plecerebe asnai. Aleluia. Moisés, halancho nevassai, prepara um cordeiro, pães, mata o cordeiro, prepara a ceia, prepare os pães. Porque hoje entra a vida. Hoje a morte cai por terra. Mas nesta noite o anjo da morte vai passar. Mas onde estiverem passados, o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. O anjo da morte não tem poder. A Bíblia nos diz que naquele dia, mais um livramento de morte. O anjo passou. E todo o povo de Deus foi restaurado. Foi livre da morte. Eles saem. Mas nós temos o hábito, igreja, de esquecermos o que Deus faz. O povo sai. Ezequiel 37 fala sobre o vale dos ossos secos. Mas se nós não falarmos de Moisés, nós não chegamos ao vale de ossos secos. Moisés sai com uma grande multidão e Deus fala, para aí. Sentem. Observe o exército do egípcio. Observe. Eles param, olham para o exército. E Deus fala, olha, pega agora o teu problema e olhe para ele. Porque hoje, Deus vai lançar no mar todo o seu problema. Toda a sua dificuldade. Eles olham e uns cabeçudos, uns cabecinha gorda olham e falam, Senhor, tem mar na frente, tem rocha dos lados, e o exército de Faraó atrás, para onde é que nós vamos? Trouxe a gente para morrer aqui? Deus. E o Senhor fala para este povo, olhar bastante. Fala para este povo olhar bastante para o exército que os afligiu, para os problemas que os afligiram durante todos esses 400 anos. Porque hoje, eu, o Senhor, farei com que eles não mais existam para vocês. Hoje, eles chegam diante do mar.
Agora eu imagino a responsabilidade de Moisés. Um país nas suas mãos. Um exército inimigo. E um mar para atravessar. Que fazer, pastor Rubens? Que fazer? É simples. Lembra da profecia. Vou levá-los para uma terra prometida. Lembra da promessa. Vou fazer de vocês uma grande nação. Moisés. Espera aí, Moisés. Por que você está clamando a mim? Esqueceu da profecia? Esqueceu da revelação? Esqueceu da promessa? Levanta a sua mão. Toca nas águas. Ui, couva, sergue, anantui. E com todo este povo, atravessa o mar em terra seca. Toca nas águas, toca hoje naquele problema, naquela dificuldade, naquela dúvida, naquela luta, e atravessa em nome de Jesus. Aleluia. Todos atravessaram, irmãos, foi uma noite de travessia. E quando todos estavam do outro lado, alguns aflitos, porque o exército de Faraó começou a entrar começou a seguir o mesmo caminho, mas o caminho é estreito e só serve para nós, igreja. O caminho é nosso, não é do mundano, não. Eles atravessaram e ficaram olhando, alguns apavorados. Agora Deus fala, toca de novo. E quando Ele toca, o mar se fecha novamente. Aleluia. Ezequiel 37. O povo, irmãos, depois de ver Saraí gerando filhos na velhice, depois de ver Isaac ser salvo do sacrifício no último momento, depois de ver José no Egito alimentar uma nação durante 7 anos em que o mundo passava fome, aleluia, continuaram errando, pecando, fazendo loucura, mas a promessa de Deus é fiel. O que veio acontecendo, o bispo Márcio, o bispo Anivaldo, a pastora Marisa, o que veio acontecendo no decorrer desses anos, é o que vem ocorrendo na igreja dos nossos dias. Deus está curando, Deus está libertando, Deus está restaurando, Deus está edificando, mas nós nos alimentamos hoje, e amanhã nos esquecemos do Deus que colocou o alimento na nossa mesa. Nós somos curados hoje, e amanhã nos esquecemos do Deus que nos curou. Nós vemos portas se abrindo aos montões, e eu sou testemunha de que Deus é fiel na nossa vida. Parei de trabalhar durante 6 anos, trabalhando por conta, e com 52 anos, na época, falei para a esposa, vou arrumar um emprego registrado. E aí, pastor Rubens? 52 anos, arrumar um emprego registrado. Pastor que é empresário sabe que é difícil. E meu trabalho é braçal, irmãos. Eu não trabalho com caneta. Meu trabalho é com chave de fenda, furadeira pesada. É subindo e descendo em telhado com 52 anos. Eu vou arrumar onde? Deus tem uma colocação para nós. Você crê nisto? Deus tem uma porta de emprego para nós. E eu disse para a pastora, vou trabalhar registrado. Porque eu creio na promessa de Deus para a minha vida. Porque eu creio na promessa de Deus para a tua vida. Porque eu creio na promessa de Deus para a igreja do Senhor. Eu dei um telefonema.
E um telefonema gerou uma porta de emprego para o mesmo dia, se eu quisesse. Este é o Deus que nós servimos. Meus queridos, eu trabalhei 5 anos nessa empresa. E no começo da pandemia, um mês antes de começar a pandemia, eu tive a ousadia de sair do emprego. Agora eu não estava mais com 52. Agora eu estava com quase 57 já. Mas olha que mistério é esse. Quase 57 e Deus me tirou de um para colocar no outro. Quem é que arruma emprego com 60 anos, com 58 anos? O Filho de Deus. Os filhos de Deus. Porque Ele cumpre a sua promessa na nossa vida. Pois bem, Israel começou a se distanciar. Começou a se afastar. E quando nós vemos aqui o vale de ossos secos, no plano humano, nós olhamos para Israel. O vale de ossos secos e as sepulturas era Israel, que é o verdadeiro povo escolhidos por Deus. Eu e você somos filhos de Deus através de Jesus. João capítulo 1 ele diz: Ele veio para os seus não o receberam, mas todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos feitos filhos de Deus através de Jesus. Porém, Israel é a nação escolhida. E Deus continua trabalhando para os seus. E quando ele mostra para Ezequiel, ele mostra Israel, que estava morto espiritualmente. E quando ele fala com a igreja, ele fala com um povo que está vivo fisicamente, mas que está apartado de Deus espiritualmente. Mas Deus queria levantar a Israel, iria levantar a Israel, e Deus quer e vai levantar a sua igreja espiritualmente. E levantar, irmãos, quando nós falamos levantar, nós falamos física, emocional, psicológica e espiritualmente. Deus não faz nada pela metade. Pastor, mas faz 15 anos que Deus me prometeu. Irmãos, fazia 40 que Deus tinha prometido a Saraí. Quando o povo saiu do Egito, Deus falou que levá-los-ia a uma terra que emana leite e mel. Era uma semana. Eles erraram tanto no meio do caminho que demorou 40 anos. 40 anos no deserto. Mas isso não fez com que a palavra de Deus não se cumprisse. Porque 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Deus tem um projeto para se cumprir em Israel. E nesta manhã, Deus tem um projeto, uma promessa para se cumprir com a tua vida. Pastor, mas espera aí, eu não estou no túmulo. Às vezes nós criamos túmulos para a nossa vida. 1 Reis no capítulo 19, Elias cria um túmulo para ele. Quando o medo trouxe depressão, e ele se escondeu numa caverna. E o Senhor foi até ele e disse, e o Senhor vai até você nesta manhã também e te pergunta, o
que você está fazendo aí na caverna? Elias olha para Deus e fala: Senhor, o Senhor sabe, tá? Eu fui zeloso, fui fiel, cuidei da tua obra. Mataram todo mundo, sobrou só eu. E mais uma vez o Senhor pergunta: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? A obra não acabou. Na tua vida a obra continua. Tenho eu coisas grandes a fazer. Vou ainda ungir a muitos através de você. Vou levantar muitos através de você. A obra não acabou. Mas, Senhor, eu estou jurado de morte. Quem crer em mim, disse Jesus às irmãs de Lázaro, no capítulo 11 de João: quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Senhor, eu estou morto espiritualmente. Às vezes nós nos sentimos assim, né? Tantas decepções no mundo espiritual. Não é no mundo físico só não, irmãos, é no mundo espiritual também. Senhor, Israel está fazendo besteira, está adorando a deuses. E vão me matar. Elias, não mataram todo mundo não. Sabe aquele grupo de oração que ora toda madrugada? Sabe aquele grupo de oração que está buscando a Deus? Sabe aquele grupo que tira 5 minutos, que tira 20 minutos, que tira meia hora, que tira 1 hora? Eles continuam de pé porque eles não adoram a Baal. Aleluias, e eu te escolhi para voltar, ungir 2 reis e ungir um profeta, um sacerdote em teu lugar. Às vezes nós criamos a nossa caverna, nosso vale, a nossa sepultura, mas não tem problema não. Jesus vai na sepultura, amém? Marta, João 11, Marta, cadê o Lázaro, Marta? Jesus, espera aí, né? 4 dias. 4 dias e o Senhor vem falar onde está Lázaro? É claro que ela não usou essas palavras, né? Mas a interrogação ficou. Vocês já ouviram falar em quebra de protocolo? É sair da lei, é sair da realidade humana. Jesus queria fugir da realidade de Israel. Queria quebrar o protocolo. 3 dias. Era previsível que alguém pudesse ressuscitar. Mas Jesus não veio no primeiro. Jesus não veio no segundo. Jesus não veio no terceiro. Ele veio no 4º para provar que Ele é Senhor sobre a vida. Que Ele tem poder para ressuscitar ainda que o homem não creia. Onde o puseram? Senhor, 4 dias já está cheirando mal. O sangue virou água. A pele já está necrosando, os tecidos estão se destruindo. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Só me levem até Ele e arranquem as pedras. Pedras que muitas vezes esconde a nossa visão. Tira a tampa, porque às vezes nós entramos num buraco, tampamos a porta para ninguém olhar para nós. Mas o salmista diz: para onde eu fugirei? Se eu subir ao céu, Ele está lá. Se eu descer ao profundo mar, Ele estará. Se eu fizer a minha cama no Sheol, Hanai que Ovassai, ali Ele está. Você vai fugir para onde? Tira a pedra. Jesus desce ao vale. Jesus desce à sepultura. Jesus desce onde não há vida. Jesus desce onde a doença tomou conta. Jesus desce onde a amargura, a tristeza, a dificuldade, a luta tomou conta. E hoje Ele faz nova todas as coisas. E Ele ordena que a vida entre em Lázaro. E simplesmente Ele diz: Lázaro. E simplesmente Ele te diz nesta manhã, igreja:
Aná comonte assai. Vem para fora. A vida para você. A esperança para você, a vitória para você, porque, aleluias, há aqui uma profecia, aleluias, de que Ele vai entrar no teu vale, na sepultura onde você se colocou espiritualmente. Mas pastor, eu não estou morto, fisicamente não, mas muitas vezes nós estamos mortos espiritualmente. Deus aqui no livro de Ezequiel 37 estava profetizando, estava ordenando que aquele homem profetizasse sobre Israel, porque o vale onde eles estavam era o mundo. Os irmãos sabem que o povo israelita foi esparramado em todas as nações, e se os irmãos forem olhar, eu não tenho lembrança exatamente de onde é, mas no próprio livro de Ezequiel fala que eles voltariam voando como pombas. Profecia de avião. Avião lá no Velho Testamento. Porque no século passado, na década de 40, se cumpre a profecia de Ezequiel 37. Quando todos os diplomatas de vários países se uniram, e para nossa honra, o último diplomata a assinar a formação do Estado de Israel na década de 40 do século passado foi um diplomata chamado Oswaldo Aranha. E se cumpre a profecia de Ezequiel 37. Um grande exército é arrancado dos túmulos, da sepultura onde eles estavam destruídos. Onde lá na Alemanha, por exemplo, nos países onde o nazismo imperou, eles estavam sendo mortos aos montões, mas havia neles uma profecia, uma revelação, havia sobre eles uma promessa. Mas nesta última assinatura do nosso diplomata, Oswaldo Aranha, é criado o Estado de Israel, e o povo de Israel é trasladado de avião de todas as nações para formar, aleluias, a nação mais abençoada que o mundo já viu. Aleluias, porque há uma promessa, há uma profecia, porque alguém profetizou. Aleluias, haja vida sobre estes ossos. Haja músculos, aleluias, haja vitória. Tudo que nós falamos está incluso nesta palavra, porque tudo começa com Abrão, e logo logo nós veremos a igreja sendo arrebatada. E logo logo nós estaremos na glória. E logo logo os testemunhas de Jeová vão descobrir que os 144.000 são 12.000 de cada tribo de Israel. Eles vão descobrir isso, pastor. São os eleitos, são os escolhidos. Logo logo, igreja. E hoje eu trago para você uma palavra profética, de que hoje Deus te arranca deste vale, para fazer uma transformação na tua vida, uma mudança épica que você nunca viu. Você vai viver o melhor que Deus tem para a tua vida. Você crê? Você crê? Aplauda ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque Ele é Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, amém. Que Deus abençoe a igreja, e isto é o que Deus tinha para me entregar e para entregar para a igreja nesta manhã.